Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 30 de setembro de 2021, e hoje nós estamos encerrando o nosso ciclo de palestras, que demos o nome de Setembro Verde. E temos o prazer de receber o nosso irmão Alcide Geraldo da Conceição, trabalhador do Centro Espírita de Jacarepaguá, no Pichincha. Então, é uma grande alegria encerrarmos esse ciclo tão maravilhoso que foi. Foram 5 palestras, todo mês de setembro, às quintas-feiras. Nós falamos sobre sustentabilidade. E hoje estamos concluindo esse trabalho que, com certeza, foi um trabalho vitorioso, e agradecemos a Deus, a espiritualidade amiga, que nos deu essa oportunidade de refletir e estudar sobre esse tema tão maravilhoso. Como eu falei, hoje recebemos nosso irmão Alcide Geraldo. E o tema que o nosso irmão vai conversar conosco é o reuso da água e a importância para o meio ambiente. Mas antes de passarmos a palavra ao nosso amigo Alcide, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Denise Fernandes, que fará a leitura do preparo e a prece. E depois nós passamos a palavra para o nosso companheiro Alcides. Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa noite a todos. Iniciaremos na leitura do livro Cartilha da Natureza, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Casemiro Cunha. O título é A Água. Água santa, bênção pura das bênçãos celestiais, que o Senhor te multiplique os doces mananciais. Água que lavas o corpo de todas as criaturas, és a fonte de bondade que dimana das alturas. Sangue vivo do planeta, na forma que aperfeiçoa, nos campos do mundo inteiro, toda a terra te abençoa. O teu impulso amoroso é vida, perfume, essência. És em todos os recantos, mãe das forças da existência. Por ti, há pomares fartos, doçura no lar que abriga, ventos frescos no deserto, orvalho na noite amiga. Água tranquila e bondosa que acaricia o sedento, lava as manchas, lava as sombras, desde o solo ao firmamento. Aclaras a imensidade na borrasca, no escarcéu, circulas em toda a terra, depois de voltar ao céu. Água santa, irmã da paz, da abundância, da limpeza, garantes o dom da vida nas luzes da natureza. Doce bem da divindade, que envolve os lares e os ninhos. És a terna mensageira do amor de Deus nos caminhos. Em todo lugar do mundo, haja paz, haja discórdia. És a bênção paternal da eterna misericórdia. E agradecemos imensamente ao nosso Pai Celestial, através das palavras de Casemiro Cunha, pela mediunidade maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, o envolvimento, Senhor, nesse momento. Que possamos absorver o máximo dos ensinamentos trazidos, que serão trazidos por nosso querido amigo. E que possamos envolver toda a terra nesse sentimento de amor, de união, de fraternidade,
de cuidado a esse elemento que faz parte do nosso corpo, do nosso planeta, da nossa escola, da nossa vida. Que possamos parar, refletir e realmente colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, amando a todas as criaturas, amando em primeiro lugar ao nosso Pai Celestial e amando esses elementos que nos auxiliam a ter toda essa experiência no planeta Terra, planeta Água. Agradecemos mais uma vez, Senhor, graças, muitas graças, por todas essas existências em que aqui ouvemos nossas experiências, nos melhorando, nos purificando de todos os males de todos os erros, de todos os equívocos que nós cometemos. Mas lhe pedimos, Pai, lhe pedimos, Mestre Jesus, as suas bênçãos para continuarmos no caminho de ascensão até seus braços, Pai querido. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Não é possível, meu. Agradecemos a companheira Denise pelas suas palavras. Pedimos a todos os companheiros que mantenham os microfones desligados. Pedimos agora ao nosso companheiro Alcides que ligue o seu microfone e comece a sua explanação. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo todos? Estamos ouvindo sim, meu irmão. Que bom. Bom, gente, mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo o carinho de vocês, para que a gente possa, nesse estudo, compreender, aceitar e viver que a vida é dom divino que estua de Deus em favor de todos nós. Que o grande propósito divino é que nós todos construamos em nós mesmos um mundo de felicidade, de paz e de prosperidade. É muito oportuna e rica a temática do mês de setembro. Lembremos que a casa tem como patrono Francisco de Assis, sendo ele o patrono da ecologia. Mais uma vez, a grandiosidade do tema já se faz clara. Eu, Alcides, posso dizer a vocês que não tenho, sem falsa modéstia, não tenho talento, não tenho a sabedoria da elevação dos grandes homens, que têm um poder de síntese, falando muito em poucas palavras. Nós, normalmente, falamos muito e dizemos bom. Mas, como Paulo de Tarso, temos que aprender a examinar tudo e reter o que é bom. Porque nenhuma coisa é de si mesma imunda, como disse Paulo. Eu, Alcides, professor de Química há 45 anos, e foi graças à Química que eu me tornei espírita. Posso dizer a vocês que quando eu estudava Engenharia Química lá na UF, e o texto espírita chegou às minhas mãos, se não fossem as noções de Química, Física e Cálculo, a aceitação do espiritismo, para mim, seria difícil. Mas, graças a Deus, a engenharia química não entrou na minha vida por acaso. Já serviu de ponte
para a aceitação do espiritismo. E logo em seguida, eu vi que a engenharia química não era a minha praia. O meu negócio era dar aulas. E o magistério é uma fonte de enriquecimento moral e intelectual muito rica para mim. Posso dizer a vocês que se não fossem as bênçãos do magistério, eu não teria amadurecido o quanto amadureci. Porque na convivência com os jovens, nos debates com os jovens, aprendi muito. Aprendi a ser pai, aprendi a ser marido, e tudo isso permeado pela graça da doutrina espírita. Bom, nós todos vamos falar hoje das águas. A gente, como professor de química, eu posso dizer a vocês, e todo mundo sabe, que a água é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ou seja, o oxigênio se liga a 2 átomos de hidrogênio. Olhando na tabela periódica dos elementos, gente, calma que o nosso objetivo não é dar aula de química para ninguém, não. É sustentar a química como fundamento da elevação espiritual. Bom, lá na tabela periódica, o oxigênio está localizado na família 16, chamada de família dos calcogênios. E estando na família 16, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Desses 6, ele usa 2 para se ligar ao hidrogênio. Sobram 4. Esses 4 elétrons que sobram, quimicamente falando, a gente chama de elétrons não ligantes, porque não estão envolvidos em ligação. Porém, esses 4 elétrons é que dão à água o poder magnético que ainda não compreendemos totalmente, mas já nos dá bastante noção da importância da propriedade magnética da água. Se nós lembrarmos, 2/3 do planeta são cobertos de água. 70% do nosso corpo, água. A água está presente nas geleiras, no estado sólido. Nos oceanos, rios e mares, no estado líquido. E no ar, na forma de vapor. Quando a gente diz que a água tem um poder magnético incomensurável, e aí a gente chama a atenção que cada vez mais a ciência desvenda as alegorias religiosas. A ciência não é contra a religião. Todo homem de bem é contra o fanatismo, o exclusivismo. Bem, mas a ciência vai aos poucos comprovando algumas alegorias dos textos sagrados de todos os povos. Se a gente observar, Jesus caminhou sobre as águas. Jesus também transforma a água em vinho. João Batista batizava com a água. O líquido amniótico, água. A lágrima, água. O suor, água. Então, não precisa ser universitário para compreender a importância da água para a vida de todos nós. Porém, a gente sabe que, na evolução do conhecimento humano, lá no século XVII, século XVIII, século XIX, esses 3 séculos são de fundamental importância para a gente compreender um pouco da realidade que nós vivemos hoje. Então, Descartes, Galileu, Newton, na visão mecanicista que tinham, reducionista que tinham, esse pensamento domina a ciência até hoje. As certezas de Descartes, Newton e Galilei
de que tudo no universo pode ser expresso matematicamente. E que mais? Para compreender o todo, bastaria compreender a parte. Mas, paralelamente a tudo isso, a gente lembra que os iluministas, mostrando que todos os homens são iguais perante as leis da natureza, inauguraram a grande revolução das ideias. E também no iluminismo e também no positivismo, passamos a ter que todo conhecimento tem que passar pelo crivo da razão. Daí a fé raciocinada. Daí o século das luzes, porque conhecimento é luz. Porém, nesse bojo, nesse contexto, também surgem as revoluções industriais. A primeira revolução industrial, tendo como matriz energética o carvão. A segunda revolução industrial, tendo como matriz energética o petróleo. E a evolução científica, patrocinando a revolução tecnológica, criou um novo hábito de costumes, de conduta e de comportamento. De tal modo que, sendo todos os homens iguais perante as leis da natureza, nós vimos que no desdobrar dos séculos XVIII e XIX, monarquias e império darem lugares às repúblicas, às independências das colônias. Vimos também o fim da escravatura. Porque se todos os homens são iguais perante as leis da natureza, nenhum homem é inferior, nenhum homem pode ser escravo. E isso assinala também o fim do feudalismo, surgindo o capitalismo. E dentro da noção mecanicista, reducionista, que fundamentava essas ações, nós vimos que o homem se considerou um ser à parte da natureza. E logo, o avanço tecnológico, a facilidade que o conforto trouxe, gerou os grandes centros urbanos. E exatamente no surgimento dos grandes centros urbanos que começa o problema da poluição. O termo ecologia surgiu na segunda metade do século XIX, através de um alemão. Mas quem fala em segunda metade do século XIX vai lembrar também que é na segunda metade do século XIX que Allan Kardec codifica o espiritismo. E é também em 1848 que surgem aqueles fenômenos das irmãs Fox nos Estados Unidos. Mas é também em 1848 que Karl Marx e Engels publicam o Manifesto do Partido Comunista. E é também em 1848 que Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, ascende ao trono francês. E a França, que lá no período revolucionário clamou por uma república, volta a ser monarquia. Então, vocês vejam que como é difícil mudar uma ordem social, política, econômica. Você dirá assim, mas o que isso tem a ver? Sim, tem a ver porque, com a mudança dos meios de produção e de consumo, surge a necessidade de leis que disciplinem os usos e as práticas cotidianas. Daí surgirem sindicatos, revoluções sociais, clamando por direitos e benefícios do trabalhador, que, por deixar de ser escravo, passa a ter direitos e deveres. E se a riqueza produzida chama a atenção de todos nós, a distribuição deixa muito a desejar. Com o surgimento dos grandes centros urbanos,
E com a evolução tecnológica, surgiu um negócio chamado lixo urbano, lixo industrial. E o que fazer com esse lixo? Aí esse lixo acabou gerando toda a poluição. A poluição do ar, da água. Porém, aí é que entra o detalhe. Também com os grandes centros urbanos surge a necessidade da coleta de lixo. Para adiantar aos meus amigos, segundo a Organização Mundial de Saúde, 3 em cada 10 pessoas, escutem bem, 3 em cada 10 pessoas no mundo têm acesso à água tratada. Quando eu falei propositadamente na segunda metade do século XIX, Allan Kardec, em 1857, ao publicar o Livro dos Espíritos, deixa bem claro a evolução do princípio espiritual: mineral, vegetal, animal, homem, anjo, arcanjo. 2 anos depois, Darwin publica a evolução das espécies: mineral, vegetal, animal, homem. Materialista, ele parou no homem. Aí é que surge o grande desafio da poluição ambiental. Quando Jesus diz que não maltratareis, não fareis o mal, a gente pensou que Jesus estava falando de fazer mal somente ao homem. Mas tudo aquilo que constituir, todas as ações humanas que constituírem em embaraço, em impedimento da evolução do princípio espiritual, é uma corrupção, é uma prevaricação, é um assassinato, um crime. Porque na evolução das ideias, o químico James Lovelock cria a hipótese Gaia, provando que a Terra é um organismo vivo, a natureza é um organismo vivo. E se a natureza é um organismo vivo, a poluição é um verdadeiro assassinato, um crime, porque impede, dificulta, embaraça a evolução do princípio espiritual, desde o mineral até o homem. E chegando no homem, a água poluída é fator de doenças, gerando problemas que poderiam ser evitados. Mas como tudo avança, lentamente a consciência de respeito ao meio ambiente como forma de vida, a gente observa que surgem, então, os movimentos verdes. E o que fazer com o lixo das grandes cidades? O que fazer com a água poluída? Aí, a sustentabilidade criou os 3 R's: reciclar, reduzir, reutilizar. Os 3 R's da sustentabilidade: reciclar, reduzir, reutilizar. Então, a água de reuso é aquela água residual, ou seja, que após o uso eu submeto ao tratamento para ela ser de novo utilizada. Com isso, eu impeço que o esgoto vá para os mananciais naturais de água, e impedindo que o esgoto vá para o manancial natural de água. Eu começo a reduzir a poluição. Então, a água de reuso é aquela água que nós vamos usar após o tratamento do esgoto, impedindo que ela vá para os mananciais de água. Bom, senhor Alcides, aí é que surge agora um detalhe interessante. Como tratar essas águas?
há muitas técnicas para o tratamento das águas, de acordo com a finalidade. Então, por exemplo, nas indústrias, quando a fábrica instala a estação de tratamento de água e esgoto, ela quer reutilizar aquela água com um propósito. Na agricultura também, as águas residenciais também. Aí você dirá assim, mas a água reusada é água potável? Aí surge um problema sério. Eu agradeço a oportunidade desse tema, porque me fez pesquisar muito, pensar muito. E a gente descobre, encantado, que no Brasil não existe legislação para a água de reuso. Gente, olha a gravidade da situação. No Brasil não existe legislação para a água de reuso. Por que legislação para a água de reuso? Porque, tecnicamente, onde não há lei, não há crime. Então, se o cara está agredindo o ambiente e não há uma lei para disciplinar essa ação, ele não é considerado criminoso. Aí vamos passear um pouquinho pela nossa seara reencarnacionista. O Brasil é uma terra sui generis. Não há historiador que vá compreender o Brasil, por uma razão muito simples, porque a humanidade ainda despreza em sua cultura a realidade espiritual da vida. Notem que os hinduístas, os budistas, os teosofistas e os verdadeiros umbandistas têm uma relação com os elementos naturais totalmente diferente de nossos, os chamados cristãos, impregnados pelo reducionismo de Descartes. Olha como os umbandistas, olha como os hinduístas tratam os elementos da natureza e olha como nós, no mundo ocidental, dito cristão, tratamos esses elementos. Mas aí, meus amigos, sabe por que isso? Infelizmente ou não, não sei, mas se a gente observar que no nosso mundo ocidental se confunde cristianismo com igrejismo, e nem sempre é a mesma coisa. E se não fossem os iluministas tornando o Estado laico, o espiritismo não tinha condição de aparecer. Porque quando o Estado se torna laico, ele deixa de ter uma religião oficial e todas as formas de pensamento devem ser respeitadas dentro dos limites da lei. E o nosso Brasil, a gente vem para o Brasil, reencarna como oportunidade sublime de evolução espiritual. Assim como Bezerra de Menezes veio para o Brasil e se tornou esse gigante da humanidade. Assim como Eurípides Barçalufo reencarna no Brasil e se torna esse gigante da espiritualidade. Assim como Donivaldo Amaral Pereira vem para o Brasil e no Brasil também se torna uma paladina do cristianismo. Jesus Gonçalves, Amazonas Hércules, Dona Maria Modesto Caro, toda essa gente vem para o Brasil e cresce. E como há hoje uma corrente muito forte de encarnados e desencarnados, que também defendem que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec, se isso for verdade, gente, olha, Joana de Ângeles é mártir da independência do Brasil lá na Bahia. Se o Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec passou pelo Brasil. Ó, Joana de Ângeles, Allan Kardec, Bezerra de Menezes. Essa terra tem algo diferenciado. Tem algo que a faz diferente. Porém, outros espíritos como nós vêm encarnar no Brasil, nesse campo magnético sublime, nessa natureza de água de todo tipo, de um magnetismo sublime. E o cara vem para o Brasil e desmata a Amazônia. E agride os recursos hídricos.
Aí eu me lembro de Jesus na cruz quando diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E um dos problemas das águas de reuso, que no Brasil ainda não está regulamentado, qual é? A água de reuso, ela não pode ser utilizada no Brasil ainda como água potável. Por quê? Alguns elementos patogênicos e alguns elementos tóxicos que, quando mergulham na água, mesmo após o tratamento do reuso, eles permanecem dissolvidos na água. E se nós consumirmos, por exemplo, um dos exemplos é o dos hormônios das pílulas concepcionais. Então, vocês estão vendo que, infelizmente, gente, em matéria de meio ambiente, o atraso do Brasil é incomensurável. E olha que nós temos o Ministério da Ciência e Tecnologia. Para quê? Para gerar cabide de emprego. As agências reguladoras de água e esgoto no Brasil não são órgãos de penduricalho de gabinete de emprego, gente. E ninguém assume a responsabilidade do cargo que ocupa. E a gente observa que todo o problema da humanidade não é o direito que eu alego ter, é o dever que eu deixo de cumprir. Olha como é que diferente. Com o iluminismo, as lutas pelos direitos sociais cresceram. Todo mundo faz greve por direito. Todo mundo entra na justiça por direito. E o dever? Alguém clama por cumprir? Eis aí o grande problema. O cumprimento do dever, que a nossa natureza divina nos impõe a todos. Esses estudos têm como objetivo sublime mudar os conteúdos psíquicos de cada um de nós. Por quê? Mudando o padrão vibratório do pensamento, do sentimento e da vontade, mudamos o móvel das ações. Nós assistimos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro a notícia da privatização da SEDAI. Muita gente bate palma e clama. Eu, sinceramente, não sei os termos do contrato da privatização, mas tratar água é muito caro. E os governos estão negligenciando nisso. Porque, se vocês observarem, os nossos governantes só estão preocupados com inflação e economia. Parece que, se não resolver o problema da inflação e da economia, deixa de existir nação. Nós temos problemas gravíssimos no sistema de saúde gerados pela poluição do ambiente. A pandemia que estamos atravessando, gerada pela poluição do ambiente. E nós, espíritas, qual é o nosso papel? Ou o que une Jesus, Buda, Krishna, Confúcio, Sócrates, Platão, Mahatma Gandhi, Allan Kardec? A revolução pelas ideias. Vocês observem que o iluminismo é chamado de luz porque ele propõe uma mudança nas ideias e não uma revolução pelas armas. Porque a revolução pelas armas deixa, pode sim, um rastro de sombra, de dor e de miséria, mas a revolução pelas ideias é que liberta o homem dos problemas. Aí, uma das ideias geniais é o conceito de república. Porque o conceito de república torna todos os homens responsáveis pela organização social e política do país em que vive e, por extensão, no planeta em que vive. É sério isso?
É gravíssimo. Porque eu não conheço miséria de direita ou miséria de esquerda. Miséria é miséria. Fome é fome. Doença é doença. Não existe doença de esquerda, doença de direita. Gente, vamos acabar com esses debates infelizes e enxergar que a universalidade da vida nos conclama a união, para que a gente possa respeitar tudo que é respeitável. Essa questão da água é tão séria, que no capítulo 9 de Nosso Lar, ouçam o que diz André Luiz, capítulo 9, problema de alimentação. Ele diz assim: a agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. A água que ele está falando é Nosso Lar. O capítulo 10 de Nosso Lar, no Bosque das Águas. Gente, olha a responsabilidade do ambiente, hein? Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa colônia de transição. Vou repetir. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Continua André Luiz no capítulo 10. Aí o instrutor diz para ele: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de Nosso Lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. Quem está dizendo isso é André Luiz, não é Alcides. Aí continua André Luiz. Ali é o grande reservatório da colônia. Gente, ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. Por que ele está falando isso? Tanto aqui como lá em Nosso Lar, nós temos a captação, o tratamento e a distribuição. Captação, tratamento, distribuição. No nosso caso aqui na cidade do Rio de Janeiro, você capta a água do Rio Guandu, trata nas estações da SEDAI e depois distribui para todo o centro urbano. Continua André Luiz em Nosso Lar. As águas que servem todas as atividades da colônia partem daqui. Ele está falando de Nosso Lar, gente. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Continua André Luiz. Com efeito, a água daqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Diz André Luiz, na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. André Luiz, em Nosso Lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhantes dádivas. Mais adiante, continua André Luiz. Ouçam. Continua André Luiz. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém,
que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós. E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os ambientes com o nosso lar, com a pureza imprescindível. Aí, vejam bem, gente, chamando a atenção, ainda que você torne a água de reuso potável, mas se você mantém pensamentos, sentimentos de ódio, de rancor e maldade, o magnetismo da água está absorvendo essas vibrações. Porque a pior das poluições é gerada pelo pensamento e pelo sentimento. Então, a poluição ambiental das águas, do rio, dos mares, é fruto da poluição da mente e do sentimento. Fruto de quem? Ignorante da realidade espiritual da vida. Tem a oportunidade de aperfeiçoar a vida e esquecido da responsabilidade que traz. Causa embaraços e confusões para tudo e para todos. Inclusive, tem um japonês, vocês podem procurar no YouTube, tem um japonês que fez uma experiência interessante. Ele congelou cristais d'água e ele fotografou as cores dos cristais da água de acordo com o pensamento e o sentimento de cada pessoa. Quando a pessoa emitia um pensamento de ódio e de rancor, a água obscurecia e a conformação cristalina da água mudava. Quando alguém emitia um pensamento de amor, de bondade, a água se tornava mais clara, mais límpida. Gente, ainda que eu trate a água, ainda que eu despolua o ambiente, mas se eu beber a água com ódio, com rancor, esta água estará poluída. Por isso, quando você tomar um remédio, faça uma prece. Daí a necessidade, a importância da fluidificação da água nas casas espíritas. Nas igrejas se falam na água benta, dado o conhecimento do poder magnético da água. Continuando ainda mais um pouco com André Luiz, que a lição dele é enriquecedora. Diz André Luiz: eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei. Jamais recebi elucidações desta natureza. Aí o instrutor diz: o homem é desatento há muitos séculos. Tornou-lhe o mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços. Gente, aí, lembra de Platão, do mundo das ideias? Todos nós sabemos que tudo que tem aqui na dimensão física tem do outro lado, mas nem tudo que tem do outro lado tem aqui. É disso que ele está falando. Então, continua André Luiz. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar, a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos de corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Meus amigos, dá para pensar muito isso tudo, não dá? E vocês estão vendo o tamanho da nossa responsabilidade enquanto espíritas no Brasil. Essa terra generosa, de uma natureza farta, em que a negligência, o descaso,
o desprezo pelos objetivos da vida estão levando a todos nós a agravarmos as provas e expiações, tornando cada vez mais desnecessário um sofrimento que seria evitável. André Luiz, no seu belíssimo livro, Nos Domínios da Mediunidade, o Emmanuel, quando escreve os prefácios do livro de André Luiz, ele não apresenta um livro ou um autor. Muitas vezes, os prefácios do Emmanuel para os livros de André Luiz, eu digo que é um livro à parte, tal a complexidade e a profundidade. Nos Domínios da Mediunidade, o prefácio do Emmanuel tem o título de Raios, Ondas, Médios, Mentes. Diz Emmanuel, a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Antigamente se dizia que matéria era tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Hoje, matéria é energia condensada. Diz André Luiz, ou Emmanuel, a eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Cada corpo tangível é um peixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com o que se identifica. Quantas vezes André Luiz narra em seus livros que vão a verdadeiras mansões, e o ambiente espiritual nas mansões, péssimo. E às vezes vão nos barracões, o ambiente espiritual iluminado pelas mentes dos seus habitantes. As aparências enganam. Nem todo engravatado, nem todo endinheirado é um homem do bem, assim como nem todo pobre é um homem do mal. Continua Emmanuel ainda. Conforme os raios que arremessamos, erguecemos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento a que nossas almas se afinam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. A gente tem a mania de achar que os espíritos têm que dar resposta para todas as nossas mazelas. Gente, eles agem a nosso favor. Muitos dos nossos males são reduzidos pela intervenção generosa dessas mentes iluminadas. Porém, a parte que nos cabe é nossa. Vamos fazer. Vocês observem que temos no Brasil cursos de engenharia, cursos de química, de biologia e de farmácia. Os nossos jovens estão indo todos fazer mestrado, doutorado e pedindo para ir embora do Brasil. Isso é sério, isso é grave para a construção da nação. As grandes mentes voltadas para o bem, dotadas de cultura e moralidade, têm de permanecer nesta terra, para que esta terra possa realmente cumprir o seu papel de coração do mundo e pátria do Evangelho. Não pensem que cada um de nós está excluído. Não, a responsabilidade é de todos, na medida em que nós votamos, elegemos os candidatos. Isso é sério, porque amanhã o nosso candidato escolhe legalizar o aborto, legalizar a maconha. A responsabilidade é nossa. Porque o conceito de república é elevadíssimo, de todos, para todos, com todos e por todos. Então, ninguém inocente, porque as informações circulam claramente em todas as mídias sociais. Aí eu me lembro de Paulo Stark, examinar tudo e reter o que é bom. Mas André Luiz, sempre sábio,
Também diz o seguinte, ainda no capítulo 10 do nosso lar. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também expressão de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E, quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Quem de nós, quando está cansado, não clama por um banho reconfortante? É o poder magnetizador da água. Ela penetra no nosso campo etérico. Quando alguém está nervoso, tome água, relaxa. Se essa água estiver impregnada dos resíduos espirituais do bem, ela se tornará um bálsamo. Mas se estiver impregnada dos resíduos espirituais do mal, um veneno. A escolha é nossa. Eu espero que nesse nosso estudo nós tenhamos realmente mostrando a importância da água para a nossa evolução espiritual. E que a água de reuso é uma etapa para que a poluição dos recursos hídricos seja reduzido, possibilitando uma vida mais ampla, confortável e segura para todos. A tarefa é de todos nós. Para abrir, não sei se pode abrir espaço às perguntas, mas nós temos aqui um texto de nossa autoria que nós fizemos para uma aula. Do átomo maciço e indivisível dos gregos ao átomo quântico dos dias atuais, o conhecimento acerca da estrutura da matéria deu saltos gigantescos e a revolução científica, sustentando a revolução industrial, mudou os meios de produção e consumo, trazendo uma nova ordem social e política. A partir da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, um sopro de liberdade varreu o mundo que assistiu. Impérios e monarquias darem lugar às repúblicas, independência de nações, abolição da escravatura, luta por direitos civis, trabalhistas e sociais mudarem a face do mundo. Que isso quer dizer, gente, que a grande revolução é pelas ideias e não pelas armas. Que a grande proposta de Jesus, da ciência como veículo de manifestação da consciência, das artes como veículo de manifestação da consciência, da filosofia como veículo de manifestação da consciência, da religião como veículo de manifestação da consciência, é convite à nossa elevação moral e espiritual, de tal modo que os recursos naturais sejam para o bem de todos e não de propriedade. Já que eu falei de Emmanuel, nos seus prefácios para os livros do André Luiz, que são verdadeiras aulas, no prefácio de Nosso Lar, ouça o que leciona Emmanuel. No último parágrafo, guarde a experiência dele no livro da alma, do livro Nosso Lar. Ela diz bem alto, que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo. Agora, olha a beleza, muito mais de espiritualidade. Então, o dia que a ciência se espiritualizar, que a política se espiritualizar, o dia em que o homem se espiritualizar, ele vai fazer da vida um canto sublime de amor e de paz. E os recursos hídricos da terra não estão escassos, eles estão mal utilizados pela ignorância dos objetivos da vida. E quando os governantes entenderem que estão a serviço do povo e não para se servir do povo,
a água será tratada. Hoje, a tecnologia para o tratamento da água é cara, mas para isso nós pagamos impostos. Então não é falta de recurso financeiro, é falta de direcionamento de uma política ambiental séria. E, pasmem, também é responsabilidade de cada um de nós no nosso dia a dia. Então, a água de reuso é um grande passo para frear a poluição dos recursos hídricos. Mas vamos precisar avançar muito mais para que a evolução espiritual de cada um de nós seja menos dolorosa, menos traumática para todos. Muito obrigado a todos de coração. Se alguém quiser formular alguma pergunta, se estiver ao nosso alcance, responderemos, porque, sobretudo, é hora de diálogo fraterno. Um beijo no coração de todos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao nosso irmão Alcides sobre o tema que ele apresentou? Não? Eu acho que o tema foi bastante esclarecedor, Alcides. Você realmente tocou no assunto com muita propriedade e realmente nós vamos pensar. E o nosso trabalho aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis visa isso, levar a todos a fazerem uma reflexão. Nós falamos ao longo desse mês sobre vários temas voltados para a sustentabilidade. Nós falamos inicialmente no dia 2 de setembro sobre a sustentabilidade, o homem e as estrelas nos tempos de pandemia, consumo sustentável e ação, os R's, nós usamos 5 R's: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Falamos sobre sustentabilidade de alimentação, sobre o desmatamento e a ameaça à biodiversidade, e fechamos hoje com o reuso da água e a importância para o meio ambiente, e você trouxe lindamente para nós ótimas reflexões, e principalmente nos colocando como responsáveis também nesse processo. Então, nós estamos muito felizes com esse evento desenvolvido na casa. Foi o primeiro ano que tratamos desse tema e colocamos o nome de Setembro Verde, e se Deus quiser e assim o permitir, nos próximos anos continuaremos no mês de setembro abordando esse tema tão importante para o homem. Mas não esquecendo, como você também deixou bem claro para a gente, que também precisamos da espiritualidade, porque é um conjunto de fatores. Não é só cuidar, buscar elementos físicos, materiais, tecnológicos, é também cuidarmos da nossa mente. Precisamos nos reeducar para que assim a gente possa realmente sermos merecedores dessa casa planetária que o Senhor nos concedeu para as nossas reencarnações. Então, eu agradeço muito a você, foi ótimo o seu estudo, muito pontual, e eu quero que você leve o nosso abraço à Casa de Bezerra de Menezes, que é o Centro Espírita de Jacarepaguá. Esperamos poder contar com você mais vezes. Um abraço a todos e que Deus te abençoe. Obrigado, Rose. Obrigado a todos. Bem, meus amigos, nós vamos aqui encerrando o nosso estudo de hoje. Alcides, se você quiser nos dirigir mais alguma palavra, esteja à vontade. Tá bom. Vamos lá. Veja bem, Rose, tudo tem que estar a serviço da vida. Não existe conhecimento para não promover a vida. Conhecimento que produz a morte. O separativismo dos povos não é conhecimento. Já está na hora de nós todos entendermos bem que somos parte integrante de uma comunidade de seres minerais, vegetais, animais, homens, anjos e arcanjos.
e que só há evolução, só há progresso se houver evolução. E que, sobretudo, você disse bem, educação, que Pestalozzi definiu, educação como desenvolvimento harmônico integral de todas as potencialidades do ser. O ser é o espírito na sua expressão infinita de divindade que ele traz em si. E por amor à natureza, por amor a Deus, por amor a si mesmo, haveremos de alcançar o objetivo da vida, que é o que Deus nos aponta. Jesus prometeu felicidade, não prometeu prazer. É muito diferente, prazer de felicidade. Todo viciado, todo maldoso tem prazer no mal que pratica. Mas todo aquele que ama é feliz no amor que proclama e que derrama no meio ambiente onde está. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a você, meu amigo, pelas suas palavras e pelo seu carinho. Então, nós vamos encerrar aqui o nosso Setembro Verde de 2021, agradecendo a todos os irmãos que nos acompanharam nesse ciclo de palestras nas quintas-feiras. Queremos lembrar todo que... Rosa, eu me lembrei aqui, só um minutinho só, eu me lembrei que Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela desenvolve um capítulo com o livro Poluição e Psicosfera, que complementa esse estudo de hoje. Joana de Ângeles, Após a Tempestade, Poluição e Psicosfera. Obrigado pela lembrança. Vamos ler, vamos buscar esse livro e vamos ler, com certeza. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando. Obrigado à presença de todos. Com certeza houve um ganho muito grande com essas palestras e com certeza também Francisco de Assis nos envolveu nas suas vibrações amorosas, nos inspirando a buscarmos crescer em amor e espiritualidade, em cuidado com esse meio ambiente em que estamos inseridos. Para encerrarmos o estudo de hoje, eu vou pedir à nossa irmã Carmen Matos. Carmen está presente? Para fazer a nossa prece de encerramento. Eu não sei se Carmen está aí. Carmen, está aí? Pode fazer a nossa prece de encerramento, por favor, Carmen.